Glória a Jesus, aleluias. Quantos aqui estão felizes na presença do nosso Deus? Glória a Deus. Estou muito alegre de estar aqui hoje, muito feliz. Passamos ali uns dias lá em Anápolis, né? Mas a Rosângela, o Aurélio, a Sara, nós ficamos lá sexta, chegamos aliás no sábado, retornamos na terça. E ficamos esses dias todos lá, numa imersão bastante profunda, com a palavra, com a adoração, com o ambiente espiritual. E tudo isso nos faz lembrar de um cântico, né? Quem entrou no Santo dos Santos não vai querer ficar em outro lugar. Quem entrou no Santo dos Santos não vai se acostumar em outro lugar. A carta de Paulo aos Hebreus diz que nós entramos no Santo dos Santos pelo véu que foi rasgado, pelo poder do Senhor que abriu e rasgou o véu, e nós entramos. E é interessante que esse é o aspecto individual da graça. O ministério da graça abriu um caminho para cada um de nós. E nós temos essa oportunidade de entrar na presença dele. O sentimento que nós estávamos sentindo quando eu cheguei na terça-feira, mais a Rosângela de Anápolis, comentei com ela, sempre esse final de festa dá um clima meio depressivo na gente, né? Isso já acontecia comigo lá quando eu ainda estava lá atrás, quando eu ia muito para os comédios, ia todos os anos, ficava todos os dias, ficava acampado junto com aqueles jovens, dormia naqueles colchão lá no chão, aí era pior ainda, era praticamente umas 24 horas, o dia inteiro, meio murcho, depressivo, sabe, porque aquele ambiente cativa a gente. O ambiente da presença do Espírito Santo prende o coração da gente. E quando a gente sai de lá, a gente fica realmente nesse dilema. Eu entendo um pouquinho, né, do que Pedro, Tiago e João sentiu no Monte da Transfiguração. Imagina, a gente vê uma manifestação, é uma manifestação poderosa, mas imagina vocês, estar num lugar onde o monte enche da glória de Deus, aparece Moisés, aparece Elias conversando com Jesus, olha só que coisa extraordinária, transfigura aquele ambiente, e eles ficam tão empolgados que eles não queriam mais descer do monte. Eles falaram assim: Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui, um para Moisés, outro para Elias, outro para o Senhor, e nós ficamos no relento mesmo. Interessante que eles não falem em construir 4 ou 5 cabanas, mas eles dizem: basta nós construímos uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. A gente fica aqui debaixo das estrelas, porque está tão bom esse lugar. Nós não queremos descer daqui. Meus irmãos, nós precisamos aprender o segredo da verdadeira alegria do Espírito. Nós precisamos compreender isso. O povo de Deus despreza tão assim assintosamente o privilégio da graça, que é o privilégio de estar na presença do Senhor, no ambiente de louvor, no ambiente de adoração, e não só por curto espaço de tempo, mas profundidade, continuidade, permanência. E isso traz um impacto extraordinário, e tem a ver com o que a mensagem que eu quero trazer hoje, João capítulo 7, versículo 37. Até o versículo 39. A festa acabou e o vazio permanece. É o tema que eu quero compartilhar da palavra com você nessa noite. Quando a festa acaba e o vazio permanece. Já sentiu isso lá, Josemar? Quando você estava lá no mundo? Que a festa acabava e o vazio ficava. Eu quero dizer que é diferente do que eu sinto hoje, né? O que sinto nesses comédios que eu tenho sentido não é o vazio, é assim uma saudade, né? Um apego, é querer estar naquele lugar de novo. É diferente porque
não é uma angústia, é uma saudade muito grande. Eu perguntei para o Josemar, porque eu sei que ele viveu uma vida até a juventude fora do Evangelho, não é isso mesmo? É a juventude. Eu fui até a adolescência, então não tive assim muita experiência não, porque quando eu estava para inserir no mundo, na carne, eu já fui para o Evangelho. Então, assim, eu tive a vida de criança e a vida no Evangelho. E como tal, o que eu experimentei foi a vida na comunhão do corpo de Cristo. Mas todos aqueles que um dia esteve lá no mundo, todos aqueles que um dia esteve nas festas, nessas coisas que a carne organiza, né, que o mundo da carne organiza, sabe o que eu estou dizendo. No final, fica um vazio profundo, fica uma angústia, fica uma depressão muito forte. O texto de João capítulo 7, versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. O Evangelho de João é o Evangelho que apresenta o ministério de Jesus no aspecto, apresenta ele como Messias prometido. Ele tem esse caráter muito forte, né? Ele apresenta as qualidades de Jesus, o caráter messiânico de Jesus de uma maneira bem contundente mesmo, né? E esse texto aqui, ele não é diferente. O texto que nós acabamos de ler, o próprio Jesus faz menção às Escrituras. Essas Escrituras que ele está citando, elas estão lá em Isaías, no capítulo 55. Quando você abre Isaías 55, o profeta, que é um profeta messiânico, Isaías é um profeta messiânico, nenhum dos profetas profetizou com mais profundidade, com mais completude a respeito do Messias. Nós estamos aqui no capítulo 55, ele está falando do Messias, mas quando você vai lá em Isaías no capítulo 9, ele está falando do nascimento do Emanuel, do Deus conosco, daquele que haveria de vir, do resgatador, daquele que seria o quebrador das cadeias, destruidor de fortalezas, daquele que resgataria os tristes, os abatidos, né? Do capítulo 51, ele fala nesse aspecto, né, da alma abatida, do Senhor que habita, está acabando aqui a bateria parece, aquele que habita no alto e sublime trono, mas também habita com contrito de espírito, para vivificar o contrito de espírito e o abatido de alma. Então são aspectos da graça de Deus, são aspectos que só seriam possíveis depois que Jesus fosse glorificado. Então quando Jesus está falando essas palavras aqui, ele está fazendo esse chamamento, no final da festa das cabanas, seria o último ano do ministério terreno de Jesus, está bem no finzinho já. Então Jesus, ele a princípio, ele diz que não estaria lá em Jerusalém, mas ele resolve ir. Na verdade, os discípulos dele vão à frente, ele diz que não iria. Os irmãos dele, a família dele vai, ele diz que não iria, mas depois ele resolve e vai sozinho. E passa os 7 dias das cabanas, eram 7 dias, era uma semana inteira. A festa das cabanas tinha 2 aspectos bastante interessantes, né? Um deles era a celebração da festa da colheita. Acontecia lá no volta do mês de outubro, né, que é um mês de colheita, já é pós-colheita, então tinha esse aspecto de celebrar a fartura, celebrar a colheita, celebrar o suprimento, né? Então você pode imaginar que no costume judaico haveria de ter muito pão e também muito vinho. Então muito vinho, e também tinha muita água, porque eles também incorporaram a esse ritual, né,
que era comum, e as pessoas da terra levavam o produto da terra, e tinha muita alegria de fazer isso, inclusive para compartilhar com os demais, com as outras pessoas, especialmente com os sacerdotes, né? Eles dizimavam, então imagina que era um dízimo especial, porque eles levavam da produção recente, da lavoura recente, o fruto novo da terra, né? O trigo novo, o vinho novo, forte, né? E levava aquilo mosto, né? E levava para a festa das cabanas. E eles também incorporaram outro costume de pegar das águas da fonte de Siloé e pegar toda aquela água e jogava no templo. Então era como se eles disseram: olha, um dia nós estivemos no deserto, um dia nós estivemos na escassez do deserto, mas hoje nós temos água abundante. Então era uma menção assim de gratidão, né? De celebração da abundância da água que eles tinham lá em Jerusalém. E uma outra coisa também é que eles acendiam muitas lâmpadas na cidade inteira. Porque era um outro aspecto, porque um aspecto interessante da festa das cabanas é que eles celebravam o tempo que eles passaram no deserto. No deserto, quando eles moravam em cabana, quando eles por 40 anos habitaram naquelas tendas das cabanas. Então tinha esse aspecto. Então eram dois aspectos principais da festa das cabanas. O primeiro é celebrar o período de 40 anos que eles ficaram no deserto. Agradecer ao Senhor porque agora eles estavam na terra deles, mas lembra que eles, para estarem na terra deles, eles tiveram que passar pelo deserto. E quando eles passaram pelo deserto, eles foram supridos por Deus. Não faltou pão e não faltou água. Então quando a água sai da rocha, então esse era o aspecto da provisão de Deus que eles celebravam, jogando água no templo. E o pão que eles traziam da terra, o fruto da terra que eles traziam para a festa das cabanas e dividiam com todo mundo, dividia com as pessoas pobres, né? Dividiam com o sacerdote, era para dizer: olha, nós temos pão, nós plantamos e nós colhemos. A promessa de Deus se cumpriu nas nossas vidas. Nós estamos na terra de Canaã, nossa terra é produtiva, a nossa terra verdadeira mana leite e mel, nós temos provisão de Deus, e as luzes que eles acendiam era por conta de que durante aqueles 40 anos de deserto, a escuridão do deserto não era uma escuridão profunda, porque a palavra do Senhor diz que havia muros de fogo que cercava o arraial de Israel. Então aquelas lâmpadas iluminavam a cidade, porque há 2000 anos atrás, uma cidade da Judéia, Jerusalém, ainda que fosse uma capital, não era como nos dias de hoje, né? Hoje nós andamos para todos os lados na cidade, ela está clara. Esses dias estivemos, eu e o Mike, passamos, e o Aurélio também, passamos ali no monte, o Aurélio menos, eu e o Mike 7 noites, e lá não escurece, né, Mike? Não escurece, era lua minguante, quer dizer, praticamente não tinha lua. Algumas vezes a lua saía lá para de madrugada, mas o monte está claro. Eu fiquei impressionado, falei: Mike, esse monte está claro, não precisa de lanterna para andar aqui à noite, não. Sabe por quê? São as luzes da cidade. Essas luzes da cidade em volta refletem de tal maneira que fica claro lá em cima daquele monte. Então, se você quiser ir para um lugar escuro, você tem que sair da cidade. Não existe um lugar escuro na cidade, em volta, dentro do contexto, porque tem luz demais, é muita luz. E aquelas luzes, aquelas lâmpadas que eles acendiam, né, com azeite, era para dizer: olha, um dia nós estivemos no deserto. E lá na escuridão do deserto, Deus levantou um muro de fogo em volta do seu povo, em volta do arraial de Israel. E nós pudemos estar durante a noite, as noites escuras não eram tão escuras, porque a presença de Deus iluminava todo aquele ambiente. Mas sabe, queridos, Jesus aparece no último dia da festa, porque no último dia da festa, todos já haviam experimentado durante 7 dias, 7 noites, da provisão, da abundância do pão, da comida em abundância, haviam bebido do vinho, da produção da terra. Então Jesus levanta no meio daquele povo e diz assim:
Tem alguém com sede ainda? Tem alguém que ainda depois de sete dias, 7 noites, festejando ainda, está sentindo um vazio dentro de vocês? Vocês não conseguiram resolver? Vocês não conseguiram estar ainda sentindo alegria? Então, se tem alguém assim, então vem a mim e beba. Na verdade, Jesus estava fazendo um convite para aquilo que ia suceder daí a pouco tempo, daí a poucas semanas, que ele seria morto, que ele seria crucificado, e depois viria o Espírito Santo Consolador. É esse Espírito Santo Consolador, é ele que seria a fonte para saciar essa sede insaciável, essa sede que esses atributos, até mesmo aqueles atributos proféticos da festa da cabana, não fora suficiente para suprir. Há um profundo sentimento de vazio dentro de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, e por que não dizer de cada jovem, adolescente, até mesmo de cada criança. Esse vazio, alguém diz que esse vazio tem a forma de Deus, tem o tamanho de Deus, e portanto ele não pode ser suprido com nenhuma outra coisa. Ele não pode ser suprido com riqueza, ele não pode ser suprido com a beleza de um corpo, nem com a fama, ele não pode ser suprido com o tamanho dos armazéns, com o suprimento, com a despensa, com a cozinha abarrotada, não, ele não pode ser suprido com o prestígio, com a honra, ele não pode ser suprido com riquezas, nada disso consegue preencher esse vazio que está dentro do homem. E por isso mesmo tanta gente começa a cavar, e como que querendo jogar terra, querendo cobrir, e coloca coisas na sua vida, coloca sexo, coloca busca de prestígio, busca de fama, busca todas essas coisas, porque ele diz, eu não conseguirei viver se eu não tiver isso daqui para me distrair. Mas são só distrações, porque de fato, nada que o homem tenta colocar no lugar que pertence a Deus, ele não vai estar feliz, nunca vai estar satisfeito. Se apega a tanta coisa, se apega a carreira, se apega a sexo, se apega a tudo isso, tentando minimizar aquele sentimento de frustração que está dentro de si. Então é claro que Jesus está falando a pessoas frustradas, pessoas que depois de 7 dias, 7 noites não estavam satisfeitas. Então Jesus não apresenta uma opção no início da festa, no primeiro dia, dizendo, olha, vocês podem vir a mim e deixar a festa das cabanas. Não, ele deixa eles experimentar, ter uma experiência, e depois no fim descobrir que não foi suficiente. Mas pastor, que negócio é esse? Aquele povo estava num evento espiritual, não é? Eles estavam num evento espiritual, foi ordenado por Moisés, e nem assim conseguiram suprir. A partir do momento que a revelação do ministério do Espírito é dada à igreja, ao povo, eles nunca mais estariam satisfeitos. A verdade é essa. Talvez no passado eles pudessem sair dali mais saciados, mas a festa das cabanas era um tipo, e portanto ele é humano e terreno. E Cristo, que é o antítipo, Cristo que é o cumprimento da lei e dos profetas, e portanto ele cumpriria esta parte da lei, essa parte da regra, essa parte do estatuto mosaico, e a partir daquele momento, aquilo ali já não teria mais a capacidade de satisfazer. Precisava deles se apropriarem daquilo que era a verdadeira fonte, daquilo que poderia satisfazer, daquilo que poderia preencher de verdade. Lá em Isaías capítulo 55, é sobre esta leitura do profeta Isaías que Jesus diz, olha, como diz as Escrituras, vinde a mim, a todos vocês que têm sede, vêm às águas, e vocês que não têm dinheiro, vêm, comprem e comam. Sim, venham, comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Amados, nós sabemos que tudo aquilo que nós vamos adquirir nesse mundo tem um preço.
Você não vai chegar no supermercado e levar 1 litro de leite. Você não vai chegar no supermercado e levar um pacote de arroz se você não entregar uma contrapartida monetária. Mas a graça do Senhor, ela se estende aos pobres, se estende àqueles que não têm nenhum recurso. E por isso ele diz: vem, vocês que não têm dinheiro, vocês que não têm recursos, vem e comprem e comam, sim, comprem sem dinheiro e sem preço. É interessante que o profeta fala sobre comprar. Não tem preço, mas ele fala em comprar. Mas como é que se compra aquilo que não tem preço? Como é que se compra aquilo que já foi pago? É nesse sentido, é que Jesus olha, já foi pago, o preço foi pago, mas vocês vão comprar. Como comprar? Como é que nós podemos comprar aquilo que é de graça? A graça, ela é de graça para mim, mas ela custou o preço do sangue de Jesus derramado na cruz. Então o preço é esse. Esse é o preço. É assim que nós compramos, quando nós desejamos, quando nós apropriamos através de Jesus, porque ele diz: vinde a mim, mas a fonte é o Espírito de Deus. Mas ele diz: eu enviarei a vocês o Espírito Santo Consolador, e ele estará com vocês. O versículo 2 diz assim: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouça com atenção o que eu digo, e comam o que é bom, e vocês irão saborear daquilo que é melhor. Quando eu estava lá na minha adolescência e começou a apresentar os problemas sérios na área neurológica, eu lembrei muito desse versículo aqui. Eu lembrei muito disso. Enquanto eu orava por aquele problema que estava me acometendo, estive em alguns momentos tendo convulsões, e o médico disse que eu teria que tomar remédio a vida toda. Sabe, queridos, eu apresentei esse texto para o Senhor. Na minha oração eu disse: Senhor, o Senhor está dizendo lá na tua palavra, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Eu disse isso para ele, e é razoável dizer isso para ele, sim ou não, irmãos? Porque muitas vezes a gente olha para a palavra, a gente olha para ela, mas a gente não admite com fé que ela é para nós. Então ela é para outras pessoas, é para aquele povo que estava ouvindo Jesus lá em Jerusalém, mas não é para mim, não é para você. E todas as vezes que eu penso dessa maneira, então eu fico de fora da festa, eu fico de fora do suprimento de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus, se aproximam com o inteiro coração de fé. Porque se não for assim, eu não vou alcançar nada. Então eu dizia: Deus, Senhor, tu dizes na tua palavra, por que gasta vosso dinheiro naquilo que não é pão? E para mim então era muito tranquilo conversar com Deus nesse aspecto. Eu tinha muito pouco dinheiro, ganhava muito pouco. Eu trabalhava, irmãos. Eu era adolescente, mas eu tinha meu emprego e trabalhava todos os dias. E trabalhava, naquele período eu estava trabalhando 6 horas por dia. Trabalhava das 7 da manhã até as 13 da tarde e estudava no período da noite. Então eu estava vivendo uma vida assim relativamente tranquila, né? Trabalhava 6 horas e estudava à noite, e tinha um período da tarde para dedicar aos meus estudos, fazer as tarefas. Então eu disse isso, mas eu ganhava, acho que não chegava nem um salário mínimo, era salário de contínuo. Aquele negócio daqueles jovens aprendizes. Tem algum jovem aprendiz aqui? Tem um troço errado, né? Tem alguém que já trabalhou? Eu trabalhei muitos anos. E depois que eu cheguei à maioridade, 18 anos, não podia ser esse menor aprendiz mais. Aí eles me contrataram como estagiário bancário. Mas nem assim eu ainda ganhava um salário mínimo, ainda era menos que um salário mínimo. Então dava para custear algumas pequenas despesas. E eu disse isso para o Senhor: Senhor, eu ganho tão pouco. E a tua palavra, o Senhor diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é bom? Imagina se eu vou ficar comprando Gardenal, Comital, sei lá, o nome dos remédios. Eu sei que Gardenal tem certeza, tá? Para que eu vou ficar gastando meu dinheiro nisso, Senhor? O Senhor está dizendo na tua palavra que gastais o dinheiro e comprimido, remédio controlado, não é pão, Senhor. Eu quero é cura.
Eu quero milagre na minha vida. Enquanto eu estava orando assim, um dia ali, por volta da Rua 5, no centro de Goiânia, ali embaixo, bem pertinho ali da Praça Trabalhadora, eu senti a visitação do Espírito Senhor no meio da rua. Enquanto eu caminhava, e eu senti Ele me curando na hora. Eu senti um milagre na hora. Sabe, queridos, a palavra do Senhor será letra morta, enquanto você não coloca ela dentro do seu coração. Enquanto você não deixa se alimentar dela. Numa visão de Isaías, ele diz que o livro se tornou um rolo e entrou na sua boca. Acho que Isaías mesmo. Se não foi Isaías, é outro profeta, igual a ele. É um profeta maior. E o livro, o rolo, foi entrando na sua boca. Ele abriu a boca, porque ele entendeu que era para comer. Naquela visão espiritual, ele abriu a boca e o rolo da palavra do Senhor foi entrando na sua boca, e ele diz que tinha um gosto de mel. A palavra do Senhor tem um gosto agradável. Ela tem um gosto agradável. Às vezes ela amarga também, mas quando ela entra e chega lá no nosso estômago, ela sacia, ela preenche o nosso corpo, ela preenche o nosso coração, ela preenche as nossas expectativas, ela nos sacia, ela nos fortalece. Sabe, queridos, é preciso nós tomarmos posse dessa palavra. O versículo 3 diz assim: dei ouvidos e vem a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha só, Deus prometeu coisas a Davi. Aqueles eram descendentes de Davi, havia se passado séculos, mas a palavra profética, através do profeta Isaías, que se cumpriria em Jesus, séculos depois. Olha só, é uma palavra de profecia para um povo que vivia nos dias de Isaías, mas também aponta para frente. Então a palavra do Senhor aponta para trás, para os nossos descendentes, para os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, e aponta para frente, para a nossa descendência, amém? Porque há uma relação. Nós estamos aqui hoje, nós abrimos esse livro, nós podemos ler essa palavra como fruto do ministério de Abraão, como fruto do ministério de Davi, de Jesus, e que chega até nós hoje, amém? Mas nós também somos instrumentos proféticos para aqueles que virão depois de nós. Que coisa extraordinária que é o ministério da palavra. Nós recebemos coisas que chega até nós através dos nossos antepassados, mas nós acumulamos isso e lançamos para frente e profetizamos na geração que vem. Essa semana, não sei se foi segunda-feira ou quarta-feira, eu ministrei uma palavra no Despertar com a palavra que eu disse isso. Na verdade, ela diz o seguinte, que nós recebemos um fardo ou recebemos uma provisão dos nossos antepassados. São duas coisas que a gente recebe, não é? Quantas pessoas têm problemas congênitos, têm problemas que são genéticos, e não é nada bom. Há famílias que as pessoas vão, as várias gerações têm problema cardíaco, o pai era cardíaco, o avô era cardíaco, a pessoa é cardíaca, e os filhos têm uma tendência a ser cardíacos também. Outros são problemas vasculares, né? São problemas de AVCs, o antepassado, o bisavô morreu de AVC, o avô morreu, o pai morreu, a mãe morreu, a avó morreu, e a pessoa já fica só esperando o dia que vai dar um AVC nele, porque é uma coisa assim que vem, passando de geração em geração. Isso é fardo. Mas a palavra do Senhor diz que há uma provisão também, que vem como herança, e eu recebi as duas coisas. Eu recebi o fardo e recebi a provisão do meu pai. Meu pai era epilético e eu estava caminhando para me tornar epilético também. Não era epilético, não cheguei a ser, mas tinha convulsões. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu me apropriei da provisão. Eu disse isso numa das palavras, né? O meu pai ia para o monte e eu fui com ele. Meu pai ia para consagrar, para buscar unção, buscar revelação, buscar revestimento no monte. Eu era adolescente e fui também. Meu pai era um homem de fé, então meu coração se encheu de fé, porque eu me espelhava na fé dele.
E quantas vezes eu pensava assim comigo, né? O meu pai era um homem que batalhava através da fé, na oração, no jejum, na consagração, no monte, então eu vou fazer a mesma coisa, e vai dar certo comigo também. E aí eu rejeitei o fardo opressivo daquela doença que acompanhou ele e que chegou até mim. Eu lancei aquilo fora no tempo oportuno, porque quando eu nasci, o meu pai estava vivendo o clímax, o auge daquela doença maligna. Então eu nasci debaixo de uma maldição hereditária. Mas cabia a mim fazer o quê? Com aquilo que era ruim? Jogar fora ou permanecer com aquilo, agarrar naquilo e dizer: essa aqui é minha doença, eu herdei isso. Isso era um problema do meu pai? Não. Quando chegou em mim, se tornou o meu problema. E eu tive que decidir o que fazer com aquilo. E sabe de uma coisa, queridos? O Espírito de Deus que estava dentro de mim me desafiou a ter fé e buscar a cura, porque eu não queria viver. Primeiro que eu não queria viver uma vida inteira com a doença daquela. Não queria viver a minha vida inteira gastando o meu pequeno recurso financeiro com remédios. Não queria viver a minha vida inteira para depois eu ainda deixar essa doença para os meus filhos, não. Porque quando eu lancei o fardo longe da minha vida, então eu poupei os meus filhos. Porque eu fiz isso na minha adolescência. E quando os meus filhos vieram, nenhum deles herdou. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor já tinha arrancado de mim. E como eu sou grato a Deus. Então eu consegui entender com mais profundidade o texto de Eclesiastes capítulo 12, quando ele diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Como é bom lembrar do Criador da gente, quando é tempo da gente arrancar tudo que é ruim, tudo que é urtiga, tudo aquilo que é espinheiro e jogar fora, antes que venha a nossa descendência. Na agricultura a gente aprende isso. Você não pode deixar as urtigas, os espinheiros, você não pode deixar o joio crescer enquanto o trigo, enquanto a planta, enquanto aquilo que é produtivo está crescendo, porque ele vai abafar, ele vai atrapalhar o crescimento. Então você arranca logo no começo. Né, Wilson? O Wilson teve vivência com a cultura e ele sabe disso. Quando a plantinha está pequenininha assim, você já tem que passar uma enxada, você tem que capinar, você tem que limpar, sabe por quê? Porque se você deixar, vai crescer e aquela planta não vai se desenvolver, porque ela está competindo com aquilo que é praga. Então a minha relação com o Espírito, ela precisa ser limpa, ela precisa ser purificada, eu preciso ter foco no Espírito, eu preciso ter tempo no Espírito, eu preciso me dedicar àquilo que é espiritual. E durante a minha vida eu tenho pautado nessa ideia: Senhor, e se eu estiver lutando em tantas frentes, como é que eu vou fazer a tua obra? Eu não quero ensinar você a chantagear Deus, não é isso, não me entenda mal. Do tipo assim: Senhor, se o Senhor não resolver isso, então não vai dar para me fazer aquilo. Não é isso. Não é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Senhor, se eu ficar doente, então eu não vou cumprir o chamado do Evangelho, porque eu tenho que cuidar da minha doença. Então, já que é assim, eu não vou fazer nada na causa do Evangelho. Não. O apóstolo Paulo serviu o Senhor com um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, e que não era coisa boa. Eu não preciso nem saber que espinho na carne é esse para saber que não era uma coisa boa, porque ele fala que esbofeteava ele, e que era uma tentação. Mas ele diz assim: quando eu sentir fraco, então direi sou forte, porque a graça do Senhor me basta. Mas eu orei tantas vezes e disse: Senhor, eu não quero perder tempo lutando com esses problemas não. Senhor, me dá saúde, me dá vitalidade, me dá força, me dá capacidade, porque eu quero cumprir o chamado do Senhor. Eu quero servir com integralidade, eu quero me dedicar à palavra, eu quero me dedicar a vidas, eu quero me dedicar à igreja, ao corpo de Cristo. E ele fez isso, e veio fazendo isso. Ele vem fazendo isso, sabe por quê, queridos? Porque Deus se alegra quando nós nos comparecemos diante dele, com um coração crente, com proposta firme. Mas lembre-se, Deus não é homem para que seja enganado. Nós não podemos enganar Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele nos conhece por dentro. Mas a palavra do Senhor diz: dai ouvidos e venha a mim, escute e vocês viverão, porque eu vou fazer uma aliança com você.
Meu irmão, a aliança com Davi é extraordinária, a aliança de Abraão é extraordinária, mas o Senhor quer fazer uma aliança com você, amém? Você precisa ter a sua própria aliança com Deus. Mike, você precisa ter a sua própria aliança com Deus. Aurélio, você precisa ter a sua própria aliança com Deus. Sara, você precisa ter a sua própria aliança com Deus, porque é essa aliança que o Senhor vai olhar. Você pode até uma vez ou outra orar e dizer: Deus, lembra-te do meu pai, do meu avô. Lembra que eles tinham aliança com o Senhor. Lembra que eles foram fiéis. Mas quando a doença bate na casa de Ezequias, do rei Ezequias, ele faz uma oração, diz assim: Senhor, lembra que eu tenho sido fiel ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de que eu tenho tido uma vida de fidelidade diante do Senhor. E o Senhor se lembrou. E o Senhor visitou Ezequias. E o Senhor fez um milagre na vida de Ezequias. Então eu preciso de ter a minha própria aliança com Deus. Mas sabe, amados, eu fico olhando o privilégio que nós temos. E quando eu olho para o privilégio que nós temos, nós, a Igreja de Jesus, eu fico admirado de quantas pessoas desprezam esse privilégio. Porque nos dias daquelas pessoas, o Espírito de Deus ele manifestava de forma esporádica. Jesus ele vem para inaugurar uma nova relação de Deus com o povo, com as pessoas, porque a relação era pontual. Olha só, o Espírito de Deus se manifestava na vida de Samuel, se manifestou na vida de Daniel, se manifestou na vida de Davi, mas as pessoas, de uma maneira geral, tinham pouca possibilidade de ter uma experiência de profundidade com Deus. Na verdade, o Senhor estava lá, mas havia muito pouco entendimento conceitual de como fazer isso. Parece que era mais o Espírito de Deus que escolhia as pessoas, né? Parece que era mais isso. Ele escolhe Abraão e diz: Abraão, sai daqui e vai para ali e eu vou te abençoar. E depois Abraão passa isso para Isaac, Isaac passa isso para Jacó, não consegue passar para Esaú. E isso vai indo, vai caminhando e chega até nós hoje. Mas hoje, através do Espírito Santo, Hebreus capítulo 9 diz assim: que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, através da sua carne. Então, Iteline, você pode entrar no Santo dos Santos. Você não depende de mim, você não depende de homem, você não depende de sacerdote, nem de sumo sacerdote. Você pode entrar. O Espírito Santo te visita lá na sua casa, quando você se levantar numa madrugada e falar assim: Espírito do Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. Sabe o que vai acontecer? Ele vai estar com você. Isaías profetizou a respeito dessa relação, quando ele diz assim: eis que estou no meu alto e sublime trono, mas também habito com contrito de espírito, para vivificar o contrito de espírito. Então ele entra na sua vida, ele entra na sua noite escura, ele entra no momento depressivo, ele entra na sua tristeza, ele entra na sua angústia para te vivificar. No Salmo 42, o salmista Davi faz uma declaração muito cheia de sentimento, e ele diz assim: como servo anseia pelas águas, pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Aquele homem que tinha uma relação de profundidade com Deus disse que havia uma coisa que latejava dentro dele, uma voz que dizia: onde está o seu Deus? Sabe, amados, quando nós estamos em situações de aperto, quando nós estamos em situações de perseguição, quando nós estamos vivendo caos, então há uma voz dentro do nosso ouvido que diz: onde está o seu Deus? Onde é que está o Deus que sara? Onde é que está o Deus que cura? Quando você está doente, quando você está apertado, endividado, então há uma voz às vezes clamando: onde é que está Jeová Jiré? Você não diz que o seu Deus é Jeová Jiré, mas você está endividado, você não está conseguindo resolver as suas crises,
Mas aí ele diz assim: dentro de mim derrama minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em gritos, em procissão à casa de Deus, com brados de júbilos e louvor, uma multidão que festejava. Davi está aqui lembrando de como é alegre ir para a casa de Deus. E é esse o aspecto que eu estava dizendo para você. Às vezes me admira quantas pessoas desprezam esse prazer, esse refrigério, quantas pessoas desprezam esse privilégio que nós temos de receber a presença do Senhor, de nos alegrar nele de uma forma especial. Estão vivendo uma vida religiosa como aquelas pessoas lá na festa das cabanas, mas continua ainda triste, continua vazia, continua com sede, continua com fome. E Davi diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrei de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o monte Mizar. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Ó Deus, minha rocha, digo, porque te esqueceste de mim? Porque ando de pranto por causa da opressão do inimigo? Então Davi está aqui vivendo-se um momento depressivo. Ele era um rei, era valente. Davi tinha experiência com Deus. Mas deixa eu dizer, querido, não é a sua experiência, não é a profundidade, nem mesmo as alianças que você tem, é que vai te socorrer dia após dia. O que vai te socorrer dia após dia é você buscar a presença de Deus todos os dias, todas as noites, todo momento que você se sentir oprimido, todos os momentos que você se sentir angustiado, todos os momentos que você se sentir abatido, busque o Senhor, busque Ele. Irmão João, quando você se sentir oprimido, quando você sentir que o sono foi embora na madrugada, não passe uma noite inteira tentando achar um sono que não vem, não passe, porque não vai conseguir. Se levante, vá para a presença de Deus, comece a adorar, comece a orar, comece a clamar a presença do Senhor, coloque um cântico lá. Hoje nós temos tantas possibilidades, tem tanta coisa maravilhosa aqui, né? Tantos cânticos maravilhosos, ungidos, tantas vozes ungidas. Coloque algo lá, não precisa nem ter voz, às vezes você coloca só um fundo musical daqueles de adoração, né? Eu gosto muito desses que você acha lá no YouTube, né? Eu navegarei, tá lá só aquele sonzinho, uma hora é de piano, outra hora é de instrumento de sopro. Eu procuro um que sabe, encarna aquele momento, né? Que fala ali, aí eu começo a orar, aí eu me levanto, tem hora que eu sento, depois tem hora que eu estou cansado de andar e ficar orando, que eu gosto de orar andando, aí eu sento e fico ali só escutando, e fico adorando o Senhor. E sabe o que acontece? Daí a pouco eu sinto a alegria do Espírito, eu sinto Ele falar comigo, eu sinto Ele acalmar a minha alma, e depois eu desligo aquilo e vou deitar e dormir. Alguém pensa, mas você consegue dormir? Eu não gasto nem 5 minutos, às vezes nem 2 minutos, às vezes nem 1 minuto, é como se desligasse, tuf. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito de Deus vai tirando toda aquela angústia. Tem vezes que a gente não consegue dormir mesmo. Eu também, comigo é assim, mas eu já aprendi isso. Às vezes eu já fui deitar tarde da noite, meia-noite, deita ali, olha para a parede, olha para a outra, olha para cima, olha para os lados, vira para o lado direito, vira para o lado esquerdo. Aí eu digo, sabe de uma coisa, não vou dormir mesmo, eu vou levantar e vou buscar a presença de Deus, eu vou me levantar, é porque Deus está dizendo, filho, não é hora de dormir não, eu quero falar contigo, vem para cá, vem para o lugar secreto, vem para o lugar da adoração, vem para o lugar do louvor, eu quero falar contigo. Às vezes nós não entendemos por que é, irmão João, às vezes não compreendemos, porque há alguma coisa dentro de nós que a nossa mente não alcança, a nossa carne não alcança, mas o Espírito do Senhor, Ele quer falar alguma coisa conosco, que às vezes nós insistimos e não dá certo, não vai dar certo. E depois que você ora, você diz, Senhor, agora, por favor, me deixa eu descansar um pouco, porque o dia de amanhã é longo.
eu preciso ir à luta amanhã, o senhor sabe disso, né? E despede do Senhor, e Ele despede você, e você vai deitar e descansar seguro. Davi diz assim: em paz eu deito e descanso, porque só Tu me fazes descansar seguro. Amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos tomam posse dessa palavra? A festa acabou, mas não existe vazio, sabe por quê? Porque todo dia é dia de festa. Todo dia é dia de festa, desde que o Senhor abriu o véu, desde que o Senhor rasgou o véu, todo dia é dia de festa. Todo dia é dia de visitação do Espírito. Todo dia o Espírito do Senhor bate na porta e diz assim: filho, abre a porta do teu coração, porque eu quero entrar, eu quero cear contigo, eu quero te chamar para a sala do banquete, eu quero saciar a sua vida, eu quero te suprir, eu quero te alimentar. É isso que Ele faz conosco. Deixa o Espírito de Deus te consolar todos os dias. E Davi termina esse Salmo 42 dizendo assim, fazendo uma exortação à sua alma, dizendo assim: porque te abates, ó minha alma, e porque se comove dentro de mim. Ele faz uma exortação para si mesmo. Ele faz uma exortação: espere em Deus, confia nele, porque você o verá. Vamos colocar de pé. Eu quero nessa noite orar, e quero nessa noite convidar você a vir aqui à frente, você que está aflito, abatido, angustiado, você que está se sentindo assim, fragilizado, pode vir aqui, fica aqui à frente. Eu quero chamar o grupo de louvor que vai estar ministrando aqui. Cleuber, você pode vir. Você que está vivendo a sua luta pessoal, a sua batalha, pode vir aqui. Eu quero orar com você. Você que está se sentindo angustiado. Às vezes nós dizemos assim: bem, crente não pode viver assim. Mas crente vive assim, vez por outra. Davi viveu. Davi era homem de Deus. Davi era valente. Davi era sacerdote. Davi era ungido. Davi era rei, cheio do Espírito de Deus. E num determinado momento ele está assim. No contexto do Salmo 42, ele está abatido. Quem disse para você que nós não ficaremos abatidos? Quem foi que falou para você que isso não é coisa de crente? É coisa de crente também, porque nós somos carne, nós estamos no nível da carne, nós não estamos no céu, nós estamos longe ainda disso, espero, na palavra do Senhor. Então nós precisamos, e a palavra do Senhor diz assim, que é no altar, aonde o fogo do Senhor arde, aonde a brasa está aquecida, que o Senhor se manifesta. Está alguém triste, cante. Está alguém doente, vá até a igreja, vá até a comunhão do povo de Deus. A oração da fé curará o enfermo. E nessa noite eu quero orar por você que está aqui doente, você que está aqui abatido, você que está aqui sentindo peso sobre o seu ombro. E o Espírito de Deus vai te aliviar, vai tirar toda essa sobrecarga. Vem aqui, irmã do Vale, vem ajudar, vem aqui você. Vamos orar. Enquanto o grupo de louvor vai adorar, a Regina está vindo ali. Não sei se é para orar, não sei se é para receber. Para receber. Ela disse que é para receber. Então nós vamos orar. E eu quero ministrar da parte do Espírito de Deus na sua vida, enquanto o grupo de louvor vai adorar. Eu tenho buscado, eu tenho orado todos os dias, pedindo o revestimento de poder na minha vida, o revestimento de autoridade, uma unção para ministrar na sua vida, para ser canal de bênção na sua vida. E o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Você crê nisso? Você crê nessa noite que a bênção da sua vida? Você crê, você que está aqui na frente, irmãozão, você crê que há milagre do Senhor para você aqui? Você crê também? Estou dizendo isso porque ele ligou para mim hoje, quando estava vindo para cá, dizendo que essa noite passada ele não dormiu nada. Não é assim, irmãozão? Não dormiu nada. Irmão João, eu quero dizer para você, sob a autoridade da palavra do Senhor, você vai deitar e você vai dormir. Porque a graça do Senhor, ela supre você, ela tira a aflição do seu coração e ela tira a aflição da sua alma. E há poder na presença do Senhor para resgatar
Vou te dar uma noite de descanso, de paz. Manda uma vez, irmãos, coloca a memória aqui, nós vamos orar. Nós vamos ministrar na sua vida enquanto o grupo de louvor adora o Senhor.